Olá, meus amigos! Hoje eu trago para vocês uma tag que, na verdade, eu adorei responder. Essa tag foi proposta numa parceria entre dois canais que eu gosto muito, que é o canal do Derek Migan e o canal do nosso amigo André, Clique do JR. Pois bem, a tag, como vocês viram pelo título, é Meu Time de Coração. Esse nome me chamou bastante atenção e por vários motivos, né? Me evocou bastante lembrança boa, lembrança da minha infância e também por um outro motivo muito interessante. Como vocês vão ver lá depois no canal do Derek e do André, do Clique de JR, o Derek, ele é palmeirense. Já o André, do Clique do JR, é corintiano. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas deu uma junção, assim, incrivelmente, pra mim, assim, na minha cabeça, o time do meu coração. Ele parece que uniu o Palmeiras do Derek com o Corinthians do André. E por que isso? Olha só, aquela coisa do sofrimento, né, da gente ficar esperando um título, eu peguei do André. Afinal de contas, desculpa aí, André, mas é verdade. O Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um campeonato. Concorda? É muito sofrimento, muito sofrimento. Águas passadas. Pegando o lado do Derek. Derek, qual que é a cor oficial do seu time? E como que seu time é chamado? Olha só. Presta bastante atenção, Derek. Olha como que nós chamamos aqui o nosso time. Verdão, é verdade. Nós temos um verdão aqui. E olha a cor, olha a cor. Será que é o Palmeiras, Derek? Não é o Palmeiras, olha só, e não ria. Esse é o time do meu coração, o Berlândia Esporte Clube. É verdade. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Não vou falar dos times grandes, dos times, né, de projeção nacional. Eu hoje quis abordar o time do meu coração, de uma cidade pequena, uma cidade do interior. E talvez eu represente uma grande parcela de torcedores, né, que possuem um time em suas cidades, que lá no fundinho eles torcem para esse time crescer. O símbolo do Berlândia Esporte Clube é um periquito. E o periquito todo verdinho, né? Por que o periquito? Porque aqui na região, é a região do Cerrado, do Triângulo Mineiro, eles são muito comuns, né? Sempre tem bastante periquito, habitat bem natural deles. E também pela simbologia, né, do verde, né? Aquela coisa da esperança, vontade de voar alto, de crescer. Né? Então vamos lá ver as perguntas dessa tag. A primeira, bom, você é torcedor desse time desde quando? Oh, meus amigos, desde que eu sou criança de tenra idade. Na minha memória, o meu pai, sabe, eu me lembro que o meu pai ele sempre me levava para assistir os jogos com ele desde pequenininha, no nosso antigo estádio, que depois eu falo dele para vocês. Né? Eu lembro de meu pai sempre ouvindo no radinho, né? No radinho de pilha daquela época. E olha só, vou mostrar para vocês o radinho do meu pai, que eu tenho até hoje. Era com esse rádio que ele ia ao estádio, mesmo depois do nosso grandioso estádio, né? Sem ser aquele primeiro. Era com esse radinho, né? Que ele colocava no ouvido e fica lá, torcendo, xingando o juiz às vezes. Sabe, esse radinho acompanhou meu pai por décadas. E hoje eu tenho o maior carinho por ele, sabe, é uma relíquia daquele tempo. Então foi meu pai que me ensinou essa paixão. Paixão também se ensina. Às vezes ela acontece assim, né? De repente, sei lá que parte você gostou, tudo, mas não. Muitas vezes a paixão ela é ensinada assim, ela é cultivada.
E meu pai fez isso, sabe? Durante toda a sua vida, meu pai foi um incentivador, um patrocinador do Berlândia Esporte Clube, e ele passou esse amor para mim. Quantas vezes o meu pai ajudou a pintar, né, a parte externa do estádio. Na época era o Juca Ribeiro, né, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, né. O meu pai cedia as tintas, tudo, quantas e quantas vezes. Meu pai foi um grande patrocinador do time e amou demais esse time. Era um torcedor, assim, número 1. E ele passou esse amor para mim. Vamos para a segunda pergunta? E a segunda pergunta é: já foi no estádio? Qual estádio você já foi? Bom, meus amigos, agora eu já devo esclarecimento para vocês. Eu tenho que falar que o estádio da minha infância, ele era chamado de Juca Ribeiro. Eu digo que ele era chamado porque ele já foi demolido. Esse estádio ele foi construído em 1933. Ele foi demolido em 2010. Ele foi comprado por uma empresa de supermercados. A empresa comprou espaço, demoliu e construiu um hipermercado. Esse estádio, Juca Ribeiro, né, ele tinha capacidade para 7.000 pessoas. Aí o que aconteceu? Com o crescimento da cidade, ele ficou pequeno, né, para comportar um número maior de público, para trazer, vamos supor, vai trazer uns times grandes, né, para jogar aqui, não comportava, nem tinha segurança para isso. Aí nós construímos um outro estádio, que é o atual, né, o atual. Eu até já coloquei, fiz um vídeo muito bacana lá nesse estádio, mostrei tudo por dentro, principalmente, né, e por fora, o nosso estádio Parque do Sabiá. Vou deixar aí no card para vocês darem uma olhadinha nele. É o estádio que tem capacidade para 56.000 pessoas, quer dizer, né? Melhorou bastante, né? O Berlândia pôde passar a receber grandes times, inclusive nós recebemos a seleção brasileira aqui. É um estádio que tem rota para servir de treinos, né, para equipes até internacionais. E vamos para a terceira pergunta. Qual adversário você gosta mais de enfrentar e por quê? Olha só, meus amigos, assim como os grandes times têm os seus clássicos, por exemplo, no Rio, Flamengo, Fla-Flu, né? Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. Nós, aqui na região do Triângulo, também temos o nosso clássico, e é o Berlândia e Uberaba. E, gente, eu vou te contar que delícia que é assistir um clássico, né? Um clássico entre o Berlândia e Uberaba. Uberaba é uma cidade distante a 100 quilômetros apenas, né? E é muito gostosa e sadia essa rivalidade entre as duas cidades. Muito gostoso assistir um jogo, né, entre o Berlândia e Uberaba, várias e várias vezes. Eu e meu pai, a gente adorava quando tinha o Berlândia e Uberaba, particularmente no antigo Juca Ribeiro. E era aquele tipo de jogo que a gente sai assim, rouquinho, né? Rouquinho de tudo. Se o time ganhou, você sai rouco do tanto que você festejou. Se o seu time perdeu, você sai rouco de xingar o juiz, né? Sai rouquinho falando mal do juiz. Uma delícia. Uma das coisas que eu mais gosto é em você ser assim, um torcedor de time do interior, ser um torcedor do time da sua cidade, que não tem essa questão da rivalidade, né? Como a gente vê, lamentavelmente, entre alguns grandes times, às vezes acontecem esses episódios de violência. Então, se você é um torcedor do time da sua cidade, alguma coisa assim, você senta lado a lado com o torcedor do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco, do Atlético, do Cruzeiro, e não tem aquela rivalidade. Naquela hora, todos são torcedores daquele time, sabe? E esquecem as diferenças. Então é muito bacana, principalmente quando é uma cidade do interior, você vê essa coisa sadia, né? Essa briga, essa provocação sadia, de um torcedor
de um time grandão, né, do time de porte nacional, ao lado de outro, em convivência pacífica. Isso é muito bacana. Vamos para a próxima pergunta? Deixa eu ver qual. Qual jogo você considera ter sido o mais importante do seu time? Então, meus amigos, não há como falar de Uberlândia Esporte Clube sem lembrar do episódio memorável de 1984. O que aconteceu em 1984? É tão longe, né? Simplesmente nós ganhamos a Taça CBF. Isso mesmo. Naquela época nós éramos um ilustre time desconhecido. Foi um jogo, a final foi lá em Belém do Pará, com o time do Remo. Foi um jogo bastante controvertido, sabe? Bem violento, teve episódios lamentáveis, inclusive houve a morte de um torcedor do Remo, né? Houve até questão assim de entrada no judiciário contra o Uberlândia Esporte, depois ficou provada a inocência, né, do time, que aquele torcedor que infelizmente faleceu, ele estava alcoolizado. Então, mas foi assim, foi uma vitória bastante polêmica, assim, né, porque parece que as pessoas não aceitavam, né, que um time tão pequenininho, tão desconhecido, pudesse chegar tão alto quanto o Uberlândia Esporte chegou àquela época. Eu me lembro muito bem que foi uma festa, sabe, assim, quando o nosso time chegou, né, de avião aqui no aeroporto, ele foi recebido assim com honras, né, de corpo de bombeiro e tudo. Depois a gente fez uma festa na praça e o povo muito feliz. Foi uma conquista incrível. Não que a gente não tivesse tido outras conquistas, né? Em campeonato tivemos sim, viu? Tivemos. Mas aquela realmente foi a memorável, né? Foi o Brasil passou a, pelo menos, conhecer o nome de Uberlândia Esporte Clube. Foi uma glória para a gente, foi muito bom. Próxima. Então, qual jogador é o mais importante na história para você? Olha só, meus amigos, nós tivemos vários jogadores que tiveram projeção nacional e que saíram daqui do seio do nosso Uberlândia Esporte Clube. Eu vou falar do que eu considero para mim, né? Não é só para mim, não. Realmente ele é fantástico. Eu vou falar dele no final. Então, como eu disse, nós tivemos grandes nomes, né? Eu fiz uma colinha aqui porque eu não lembro muito bem, assim, minha memória não anda muito boa. Por exemplo, eu coloquei aqui o jogador Tico, que foi famoso no Cruzeiro. Eu coloquei o Vivinho, o nosso Vivinho, que foi pro Vasco, depois jogou no Botafogo, né? E nós tivemos também vários craques que foram para a seleção, inclusive, né? Além dos grandes clubes. E eu listei aqui alguns, por exemplo, Dirceu Lopes, Oséias, Zé Mário, Xaxá, Dante e o zagueiro Moraes. Quem está por dentro do assunto de futebol vai se lembrar com certeza desses nomes. Agora, quem que eu escolhi, quem que realmente é aclamado, que eu deixei justamente para falar no final, é o nosso Batista, né? Quem conhece de futebol vai se lembrar muito bem desse nome. O Batista, depois da nossa conquista, lá da nossa famosa taça CBF, ele saiu do Uberlândia Esporte e foi para o Atlético. E do Atlético ele foi para a seleção, meus amigos. Ele foi para a seleção. Inclusive o Batista, ele foi medalhista de prata naquele jogo que teve em Seul das Olimpíadas. Que ano que foi? Deixa eu ver aqui. Foi em 1988 que o Brasil foi medalhista de prata, né, lá em Seul. Mas o Batista, ele já teve, se ele foi convocado, ele teve 13 convocações, né, na história profissional dele, 13 convocações para Copas, né, para nossa seleção. E ele só não foi para a Copa de 90 porque ele sofreu uma contusão no pé. Então, para mim, respondendo essa pergunta, né, o nosso jogador mais importante, né, na nossa história do Uberlândia Esporte foi o Batista.
A próxima pergunta, que é a sexta. Se você não torcesse para seu time, torceria para algum outro? Olha, meus amigos, eu penso assim, são várias as cidades do interior que não possuem um time, né? Uberlândia tem o seu time, mas muitas cidades não têm, e eu acho que uma coisa não exclui a outra também. Quer dizer, se eu não fosse torcedora do Uberlândia Esporte, é porque o Uberlândia Esporte não existiria aqui na minha cidade, mas se eu não fosse, eu acredito que sim, eu torceria pro time dos meus pais, né? E que derem que me perdoe, mas meus pais torciam pro Corinthians. Como eu disse, essa paixão às vezes é ensinada, né? Seja na época da adolescência, com os coleguinhas, ou seja no seio da família. E no caso, os meus pais torciam para o Corinthians, eu acredito que sim. Eu sinto um carinho muito grande pelo Corinthians, em função, né, desse meu histórico familiar com meus pais. Eu acredito que sim. Eu torceria para o Corinthians, né, com mais garra, tipo assim, time do meu coração, né? Sétima pergunta. Qual título mais importante seu time conquistou? Bom, como eu disse, né, o nosso título mais importante, indubitavelmente, foi a taça CBF em, desculpa, 1984. Agora, meus amigos, as perguntas 8 e 9 eu vou condensar, porque elas são muito parecidas para mim. E são elas: qual foi o melhor elenco que você já viu jogar? E escale a seleção dos melhores jogadores. Como não poderia dizer, na minha opinião, como eu já disse, aquela equipe que ganhou a nossa taça CBF, para mim foi perfeita. Então, para mim, o melhor elenco que eu já vi jogar, e a seleção que, se eu pudesse, eu escalaria novamente, seria com esses jogadores. Nosso goleiro Moacir, Luizinho, Batista, Zecão, Carlos Alberto Batata, Chiquinho, Carlos Roberto, Eduardo, Geraldo Toro, Vivinho e Zé Carlos. Com certeza, com certeza. Foi uma equipe memorável. E a última pergunta. Defina. Meu time é parte da minha própria história. Meu time é um elo afetivo entre eu e meu pai, entre eu e minha infância, entre eu e minha adolescência. Sabe, é um símbolo. É um símbolo. É muito, muito amor envolvido, né? Muita lembrança gostosa de tempos bons, né? Tempos de convívio familiar. Meu time é aquela coisa, se você tem um time do coração, ele pode perder, ele pode ganhar, ele está lá, aqui dentro, sabe, não importa. Lembrando do Corinthians lá, por exemplo, né? Olha que exemplo lindo. Minha mãe sofria naquele tempo que o Corinthians ficou, né, sem ganhar. Gente, que sofrimento, acompanhei tudo aquilo. A gente sofre. O time do coração é aquele que mesmo perdendo, sabe, você sofre com ele. Você sofre porque você quer que o teu time cresça, não é? Então, meu time do coração, definir muito amor envolvido, muito amor envolvido. Ao meu Uberlândia Esporte Clube, todo o meu carinho. Gente, vou morrer torcendo pelo meu Uberlândia, ele crescendo ou não. Dizem que nós temos um estádio magnífico, falta-nos um time, falta patrocínio. Eu fico pensando agora, uma última reflexão com vocês. Como vocês viram, vários jogadores muito bons saíram daqui do nosso time. Como vários inúmeros jogadores podem sair de vários inúmeros times desconhecidos, de cidadezinhas do interior, que as pessoas nunca viram falar. Falta patrocínio talvez. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha tag, né? Para quem esperava que eu ia falar de um grande time nacional, falei do meu Uberlândia Esporte.
mas eu asseguro que eu falei com bastante carinho. Por quê? Porque é o time do meu coração. Tá bom? Mais uma vez, lembrando, não deixem de visitar o canal dos nossos amigos Derek Nigan e o André, lá do canal Clique do JR. Tá ok? Um abraço fraterno a todos, como sempre. Essa foto aqui é histórica.